Mas naquele dia, eu botei na minha cabeça que eu ia fazer aquela parada. Eu não sei explicar. Virei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero isso. Só que eu quero nos Estados Unidos. Eu quero lá, eu gostei dessa parada lá. Eu não quero saber como é que é a quadra aqui. Eu gostei ali, pasta, não sabia, né? Na época eu não sabia. Chicago, Nova York, Miami. Eu gostei daquele jeito. E eu comecei a treinar. Minha mãe me colocou numa escolinha de basquete. Que massa. Eu comecei a treinar com 9 anos. Eu me federei, que é quando você passa a ter um cuidado profissional com o esporte. Eu entrei pro time mirim das categorias de base e a partir dali o nível é outro, né? Tem cuidado da alimentação, tem treino regrado, não é mais escolinha. Não é, não veio, matrícula, não. Você faz parte de um time. Com 9 anos eu fiz parte do time de 12 anos. Que legal. Comecei a jogar, deu super certo. Fui melhorando, fui ganhando habilidade e me apaixonei mesmo. Com 12 anos eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu quero agora dar um jeito de ir pros Estados Unidos. E minha mãe ela sempre embarcou muito nas minhas, olhando de longe se eu ia cair. Sabe aquela coisa? Minha mãe, eu sinto que ela fazia assim em mim. Ela amarrou uma corda bem frouxa. Se eu caísse da ribanceira, se eu fosse bater com a cara no chão, ela segurava. Então, mas ela ia nessa. Só que deu certo essa atitude dela comigo. Eu sei que pra muitos pais não dá, né? Às vezes solta muito filho, mas no ambiente que eu vivia, a escola que eu tinha, os amigos que eu tinha, deu muito certo comigo. Legal. Até porque, né, no esporte tem muita disciplina. E isso também tem muito na parte de empreendedorismo, né? Se a gente não tem disciplina, você não consegue, às vezes, ficar tão focado também. Pô, exatamente o que eu vejo muito de esporte e empreendedorismo. Cara, o rapport. Se eu chego aqui, talvez eu não deva chegar aqui com a mesma atitude que eu possa chegar num outro podcast, que é um outro ambiente. Talvez a gente já começou na voltagem lá em cima, porque vocês são super simpáticas, rolou uma sintonia, vocês gostaram de meia dúzia de respostas que eu dei no início, e a gente, tá num papo acelerado maneiro. Mas talvez não seja assim, e não por isso a outra conversa não está boa. Sim. E isso eu acho que eu trago para o empreendedorismo e vem muito do esporte. Cara, eu tô lidando com a Bebel. Ela gosta de receber a bola de tal jeito, ela joga de tal jeito, ela rende de tal jeito, ela me entrega um resultado melhor de tal jeito. A Sheila, de outro jeito. Sim. Então, o que eu vou fazer? Na Bebel, eu vou nos pontos que eu sei que ela vai crescer e vai vir na minha. Na Sheila, eu vou em outros. Isso eu acho que eu trouxe muito do esporte pro empreendedorismo. Eu acho que é uma parada muito bacana. E aí começou a dar certo. Minha mãe falou, vai vê aí o que faz, intercâmbio, dá teu jeito. E eu fui numa agência de intercâmbio, não sabia muito o que fazer, mas as agências de intercâmbio, gente, eu sempre enrolo pra falar isso, as agências de intercâmbio, e eu falo isso quase todo dia. Parece eu hoje fazendo a chamada, às vezes eu trava a língua, né, gente, não tem jeito. E eu acho que é o que eu mais falo, box de perguntas. Não, Jorge, aí eu fico, as agências de intercâmbio, as agências... Enfim, vai dar certo. As agências de intercâmbio, elas antes eram como se fosse um monopólio. Quando não tinha Instagram, não tinha Facebook, Meta, enfim, eram apenas as agências que elas colocavam anúncios nas grandes mídias, outdoors, e eram valores astronômicos, e você só tinha esse caminho. Sim. E era o caminho que eu segui. E aí eu recebi na mão um orçamento de $60 mil. Ah, baratinho pra ir. O serviço é esse aqui. Não tinha nem o valor da escola ainda, nada. Mas, filho da Sandra, morava num apartamento de 6 suítes, 4 carros na garagem, playboyzão, 12 anos. O que eu pensei? É meu... Eu não era bobo, não desdenhava da grana. Mas o que eu pensei? $60 mil. Minha mãe tem dinheiro. É o meu sonho, é só isso que eu quero, não quero mais nada. Cara, ela vai deixar. Vai valer né? Uma injeção. Vai valer uma injeção. Então foi isso que eu pensei. Eu levei pra ela, só que aí, cara, a gente caiu na real, porque a gente tava numa coisa que acontece com muito empreendedor e com muito ser humano. Principalmente o brasileiro tem um histórico muito grande disso. Ganhar, vou dar um exemplo, ganhar 1 milhão, mas gastar 2. Aí quando precisa de ter um cash assim rápido, não tem. Tá pagando parcela disso, daquilo. E era o meu caso, junto com a minha mãe. E aí minha mãe teve que abrir o jogo. Qual foi o lado maneiro? Também não sei explicar pra vocês, porque eu era muito novo, eu não vou trazer teoria aqui, mas talvez pela educação da minha mãe, honrando ela. Cara, eu fui pra rua guardar carro, porque eu via os molequinhos guardando carro, eu brincava muito com eles, e eu via sempre guardando 20, 30 reais no bolso aleatório.
A Bebel parava lá com o carro dela, com a bicicleta maneira, ela viu o garoto cuidando dela, saindo pra ir fazer uma pedalada, dava 10, dava 15, aí eu fiz assim, cara, quanto que esses moleques tiram no final do dia? Ué, eu entendo de todos os carros, eu era viciado em carro, entendo de bicicleta, eu vou fazer isso aí. Com 12 anos? Com 12 anos, aí parei numa rua, do lado da minha casa, as pessoas paravam, escola britânica, eu deitava, né? Nossa. Não tinha jeito. Sheila, tudo bem? Bom dia. Poxa, essa bicicleta é legal, vai pedalar quantos quilômetros? Posso te ajudar? Ó, eu vou ficar aqui, tá? Sei que um ladrão vai vir, eu não posso fazer muito, mas eu vou ficar aqui. Não esquece, uma cópia absurda. Toma 20, toma 30. Conclusão da história, gente. Comecei a fazer dinheiro e guardar numa caixinha de fita cassete. Pum, 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 guardava lá. Comecei a gostar desse negócio de fazer dinheiro. Comecei a vender revista na escola. Eu comecei já a empreender já. Total, real, oficial. Comecei a vender revista na escola e falei, eu vou juntar essa grana e eu vou dar de maluco. Eu vou pegar os endereços. Não tinha Google, na minha época tinha Alta Vista. E aí eu botava assim, high school. Seria Alta Vista, vocês sabem? Não, Alta Vista Alta Vista. Não, mas a referência é o Google. Só que era tipo uma páginas amarelas. O Google hoje ele te entrega o site, se você quer ligar, se tá aberto, se tá fechado, aonde ir, Google Maps, Google Earth. Na época era uma páginas amarelas. Eu botava assim, High School United States. Aí vinha a lista de todas as escolas de ensino médio que existiam nos Estados Unidos. Fui lá. Falei, quer saber? Eu vou juntar dinheiro, vou mandar fita VHS, vou pedir pra minha mãe filmar e vou ficar mandando. Alguém vai me responder, pô. Eu jogo direitinho, não sou o melhor, mas eu tinha resultado, eu era bem visto no time e tal. Gente, pra quem não tá eu na minha cabeça já tô vendo que ele já não só tá empreendendo, como ele já tinha metas de trabalho, sim, né? Exato. Facilmente, né? Cara, que incrível. E eu hoje me orgulho muito, assim, eu tenho uma agenda de palestras bacana, e eu digo assim, não é que eu sou o cara mais inteligente do mundo, mas eu acho que a minha história conecta muito, aí o pessoal gosta de... Sim. Então tem rolado muito bem. E eu sempre gosto de contar com detalhes, porque eu hoje entendo que tem muito aprendizado no que eu fiz, mesmo não sendo perfeito, não é só isso, mas no início, imaturo, sem um boletim para pagar, era só o fazer. Não tinha gestão de nada. Então, e esse impulso eu tinha dentro de mim. Até hoje eu tenho muito, mas eu tenho que ter e tô aprendendo a ter mais a gestão. Entendeu? Que isso é algo... A ficha começa a cair também, você tem que... Então, comecei a vender revista na escola, comecei a juntar dinheiro, comecei a ajudar minha mãe, trabalhar como assistente de hold, que era carregando instrumentos e tal, com 12 anos. Eu fiz isso até os 14. Gente... Eu falei, mãe, filma o meu treino e meus jogos aí que eu vou para os Estados Unidos. Fica tranquilo essa parada de grana aí. Minha mãe filmou, eu levei para um amigo meu que a mãe dele trabalhava na Globo. Hoje... Caramba! Cara, você com o celular na mão, tu pega e faz uma edição de Reels rapidinha. A gente nem vê aqui. E você já postou. Na época o cara pegou várias fitas, deu jogando, pegou 2 videocassete, passou de uma para outra, conclusão da história, fez uma edição. E eu peguei e fui fazendo cópia dessas fitas e mandando para os Estados Unidos. Foram quase 300. 3 escolas me responderam e uma me deu uma proposta de bolsa de estudos. Olha que incrível! O meu amigo, ele era uma grande estrela, jogava muito. Ele foi para uma escola, aí eu falei, pô, cara, leva aí, vê lá, fala aí. E aí ele levou, o pessoal gostou. E o resultado disso tudo é que hoje eu posso sentar aqui e falar que eu estudei numa escola da Marinha Americana. Que máximo. Que com $1 hoje custa quase R$500 mil o ano. E eles deram bolsa integral. E eles me deram bolsa integral. Eu paguei, foi manutenção que era estudos, né? Livro, eu paguei uniforme. E aí, cara, eles me deram essa bolsa.